Galera do Papo Jovem, voltamos para a parte 2 aqui desse legal assunto que estamos falando sobre os perigos, benefícios da rede social, suas seduções. E vamos falar agora, no último, né, Papo Jovem, nós falamos sobre os benefícios, agora nós vamos falar sobre os perigos das redes sociais. Vício digital é algo que eu acredito ser importante nós comentarmos agora sobre os perigos que a rede social pode nos trazer. O que é o vício digital? É a pessoa esquecer o quê? Que existem realmente pessoas na vida. Às vezes ele fica tão plugado, ele fica tão linkado em uma vida virtual que ele esquece que ele tem pessoas físicas que o amam, que são seus amigos, que são seus familiares, e nós não podemos deixar essas pessoas fora da sala da nossa vida. Tem muita gente dentro só da sala virtual de bate-papo, mas esquece da sala da vida. Paulo, o que você me fala sobre isso, sobre esse vício virtual que hoje ele circunda, ele campeia as pessoas? Me permita tomar um paralelo aqui em relação a essa questão desse perigo do vício. A gente às vezes acaba nos expondo a nossa vida demais. Eu, alguns anos atrás, antes de eu trabalhar no segmento de panificação, eu trabalhei como vigilante. E existe ali nos cursos, existe algumas matérias específicas sobre essa questão de como que a gente vai lidar com a nossa vida para a gente expor o mínimo de informação possível. E a gente aprende algumas coisas muito interessantes que talvez aqui no âmbito de Catalão, de cidade um pouco menor, a gente não tem essa malícia. Mas, por exemplo, eu fiz o curso em Uberlândia, em Minas, né, uma cidade um pouco maior. A gente teve alguns ensinamentos que a gente nunca imaginaria. A gente, por exemplo, tem o costume de chamar um rapaz, comprar um gás e falar, opa, entra ali e troca para mim. É uma coisa normal. E nessas cidades maiores, as polícias aconselham a gente a não fazer isso. Porque você está levando uma pessoa que você não conhece para conhecer o interior de sua casa. Então a gente teve ali alguns ensinamentos nesse sentido, sobre como que a gente faz para blindar a nossa casa e fazer ela se tornar um lugar mais seguro possível. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a rede social hoje, principalmente quando você está viciado nela, você tem um pouco desse risco. Você tem a gente vê que quanto mais a pessoa se permeia nesse meio digital, e aí ela começa a postar tudo que ela faz, tudo que ela vive, o lugar que ela vai. Uma super exposição exatamente. E aí fica um negócio assim, que você está para sei lá quantas pessoas ali você está falando na hora que você está em casa, a hora que você não está, se você está ou não está sozinho em casa, se você se você está saindo ou não para um passeio, quanto tempo a sua casa vai ficar sozinho, você está mostrando ali a sua condição financeira através das fotos. E assim, isso é algo perigoso, porque isso expõe a nossa vida, e hoje, infelizmente, a gente vive num meio de bastante criminalidade. Sim. A gente vive num meio muito perigoso, e a gente não pode ficar aí expondo. É claro que a gente sabe que Deus, que o Espírito Santo, ele está nos guardando, ele está nos blindando dessas coisas, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa também tomar... exatamente. A gente precisa fazer, não que Deus precise da nossa ajuda, mas é aquela história também, você não vai largar o negócio, você não vai, você sabe que Deus guarda sua casa, mas você vai dormir com o portão aberto? Não, com certeza. Ninguém faz isso, a chave lá na ignição do carro e o portão aberto. E assim, é um dos perigos que eu vejo quando a pessoa está viciada nessa... Sim. Viciada socialmente, porque ele não percebe. Ele acaba criando hábitos tão ruins, ele não que percebe esquece da realidade. Ele não percebe que exatamente. Isso. Ele não percebe as informações que ele está passando. Ele não e outra, existem, isso eu presenciei. Uma jovem, ela começou ali a postar algumas coisas sobre a sua vida pessoal. E aí uma denominação aí que não é igreja, é seita. Opa, peraí.
e foi lá e arrebanhou essa pessoa, porque ela através das postagens, ela percebeu os pontos fracos daquela pessoa e foi lá e ganhou essa pessoa. Então, assim, tudo que você está postando tem alguém que está vendo. Sim. E essas informações que você está dando, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Então, um dos vícios, é claro que um dos perigos do vício, é claro que tem inúmeros, como o isolamento social, você perde a noção de realidade, você perde o contato com a família, você perde o contato com os amigos, você perde, às vezes, até o próprio contato com o Espírito Santo, porque você está muito ali. Você perde a vida, passa e você está ali. Mas, assim, um dos grandes perigos que eu vejo é esse também. Que às vezes, e muitas pessoas nem abordam, né? Geralmente focam para esse lado emocional, mas esquece desse lado social, desse lado material, por assim dizer, que é a quantidade de informação desnecessária que você dá. É porque ele vai ficando tão assim, viciado, né, nessa realidade virtual, não é, Elifes? Que a gente percebe o que, Paulo? A gente percebe que a pessoa acaba tendo essa superexposição, porque ele está tão dentro daquela realidade que ele esquece que existe uma vida física. Exatamente. O que você fala sobre isso? Essa questão, Elifas, da pessoa ter uma vida física, igual o Paulo falou aqui. Existem pessoas reais, existem famílias, existem amigos, mas existem também bandidos, existem pessoas perigosas e elas esquecem disso. O Paulo foca muito nessa questão, às vezes até da nossa segurança pessoal, né? Você se expõe tanto que você acaba deixando a sua segurança pessoal vulnerável, de certa forma. Então é um ponto que a gente precisa estar atento. E outro ponto que é muito importante, que a gente vê muito hoje nas famílias, nós estamos tão perto um dos outros, mas ao mesmo tempo tão longe, né? É tão banal hoje que as pessoas dentro da mesma casa às vezes se comunicam pelo WhatsApp, estando apenas de um quarto de um cômodo para o outro. Tá no sobrado, tá na cozinha. Só gritar, tá comunicando ali. Às vezes a gente vai para uma pizzaria, vai para algum lugar, as pessoas estão na mesma mesa ali, tá todo mundo ali mexendo no celular, as pessoas não conversam mais, não tem mais diálogo. O vício é tão grande que as pessoas não têm mais aquele negócio de estar ali, de conversar, né, de trocar uma ideia, ou até mesmo de ajudar uma pessoa com um diálogo, né, de passar alguma mensagem, porque estão tão expostas no vício que acabam esquecendo, deixando de lado essa comunhão. E, gente, isso é tão interessante que outro dia, comendo com a minha esposa num lugar, a gente chegou, a gente estava conversando e de repente um casal sentou e a moça pegou o celular, ele pegou o celular de cá, ela de lá, e a gente olhou um para cá, olhou pro casal e falou assim: gente, isso não é possível, não, falou Paulo, não é possível. Eles não deram um papo até agora. Aí chegou lá a comida, comeu e foi embora, não trocou. Tirou uma foto antes da comida? Que é de lei. Ou tirar foto da comida. É de lei tirar uma foto da comida, né, gente? Que é um negócio perigoso. Esse vício, esse perigo da rede, eu vejo até irmãos, gente, na igreja. Outra coisa, eu comentei outro dia com o Paulo, nós estávamos lá na casa dele fazendo uma visita, e a gente comentou sobre isso. Irmãos que expõem crianças. Gente, os irmãos não sabem o perigo que é gravar um filho seu, uma criança, e colocar ela ali dando uma palavrinha, ou às vezes cantando: que bonitinho, que lindo. Você está expondo o seu filho, expondo a criança. Outra coisa, mostrar a casa. Fez a casa nova, alegria, mostra a piscina, mostra a cozinha, mostra o quarto, mostra tudo para todo mundo. O cara sabe onde que é o quarto, sabe quantos cômodos, sabe se tem câmera ou não. Teve casos que a gente já viu que o camarada viajou, estava lá no Facebook, viajou. Quando voltou, a casa estava limpa. O vizinho perguntou: por acaso vocês fizeram uma mudança? E geralmente o camarada que ele, né, o bandido, vamos usar essa palavra aí, ele tem uma visão que a gente não imagina, porque ele olha especificamente para isso. Ele olha para os pontos de saída, ele olha para as câmeras, ele olha para o sistema de segurança, ele olha se tem uma cerca. Tudo. É coisa que a gente não imagina, o camarada tá olhando. Sim. E eu vejo assim que essa troca no vício virtual, ele traz um outro grande problema, que eu acredito que é um assunto assim, até de fechamento para nós aqui, é sobre não ter essa unidade, né, essa busca física das pessoas. Isso está trazendo aqueles problemas pornográficos para a vida de muitos cristãos. Às vezes é um anúnciozinho que abre, às vezes é uma página que clicou,
E isso hoje tem trazido um grande problema. A pornografia, gente, é uma coisa real nas nossas igrejas, uma coisa que tem atingido famílias cristãs, vida de jovens, e não estou falando só de jovens, estamos falando de pessoas também casadas. E às vezes esse vício virtual seu, de não lembrar que você tem uma esposa, filhos, família, ou os jovens não lembrar que eles têm amigos, pessoas, pastores, líderes, está trazendo um problema muito sério. O que você me diz ali sobre isso? O problema do vício é que geralmente, se você deixa ser levado pelo vício, vai chegar um momento que você começa a perder o temor. Isso. Eu acho que é o mais importante de tudo. Você não pode deixar perder o temor de Deus na sua vida, porque quando você perde o temor de Deus, aí as coisas que outrora era pecado para você hoje não é mais, né? Então a gente tem que lutar constantemente, ter vigilância para a gente não perder o temor de Deus, porque quando a gente tem temor de Deus e a gente começa a ver algo errado, o Espírito Santo já nos acusa. Opa, peraí, eu tenho o Espírito Santo em mim, então eu estou sabendo que aquilo é errado. Então, se eu estou insistindo naquele erro, eu sei que eu estou pecando. Então, o temor, ele nos leva a essa comunhão com Deus. Sim, né? Então, e é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. É sala de bate-papo, é um e-mail, né, que é mandado, às vezes é uma conversa que pensa que é informal com uma pessoa do sexo oposto ali, e aquilo ali pode gerar um grande problema. E lembrando, gente, eu deixei uma nota aqui que geralmente as amizades virtuais, elas são instantâneas e descartáveis. Então talvez a pessoa está vivendo uma paixão, um romance no âmbito pornográfico, e isso aí não está glorificando a Deus. E o apóstolo Paulo disse: vocês têm que seguir tudo aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que realmente agrada a Deus. Quer comais, bebais, façais tudo para a glória de Deus. Gente, encerrando o nosso papo jovem, falamos sobre benefícios, perigos da rede. Paulo, qual é o seu conselho final para que aquele que usa a rede, a web hoje, possa glorificar a Deus através dessa grande ferramenta? O grande perigo, na verdade, assim, geral, é a acessibilidade. Sim. Certo? Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto, né, quando você me passou sobre o que abordaríamos. Sim. E aí, sobre esses perigos, eu fiz uma pesquisa rápida e aí eu vi uma reportagem interessante. Na época, né, há 20, 30 anos atrás, as pessoas que tinham uma fraqueza carnal, sim, eles tinham que passar por um constrangimento, às vezes, de ir numa locadora, de ir numa revistaria e comprar esse tipo de material. Então era uma coisa, por exemplo, que para um cristão era uma coisa complicada de fazer, porque ele seria pego no ato. A menina da locadora conheceria ele, o cara que vende a revista, ele falasse assim: irmão, você está comprando uma... Era um negócio. E hoje, é até interessante, as vendas desses produtos de revistas, e DVDs e aparelhos, caiu. Porque agora você consegue tudo na internet. Você consegue ir ali no seu quarto, de uma forma que seus pais e suas mães e sua esposa não vê, você consegue ter acesso àquilo. Então a acessibilidade se tornou um negócio complicado. É bom e ao mesmo tempo é ruim, porque dá acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de material. Sim. E quando a pessoa ela está perdida no vício, quanto mais acesso, pior é para ela. Então, assim, o grande, né, não existe um grande conselho, mas algo que eu poderia dizer é o seguinte: o livro de Apocalipse, ele vai dizer que Cristo está à porta e bate. Sim. E se deixarmos ele entrar, ele vai ceiar conosco, que todo mundo conhece, né? E diferente da web, então, ele não é mal educado. Ele não é mal educado, ele bate, ele pede. Então, o que eu acho interessante é o seguinte: para que a gente está abrindo o nosso coração? Na verdade, é uma pergunta, nem é uma resposta, para a gente refletir. Eu estou abrindo meu coração para Cristo? Ou eu estou abrindo meu coração para pornografia? Eu estou abrindo meu coração para o adultério e para outras coisas mais? Então é uma pergunta que a gente precisa fazer: para quem estamos abrindo nosso coração? Se eu estou abrindo meu coração para o vício da prostituição, da pornografia, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar ele para isso e vou, a partir de agora, abrir ele para Cristo. Então, porque Deus, ele nos permite recorrer dos nossos erros e ser contemplado ali com o perdão, desde que seja verdadeiro, desde que seja profundo.
Então, se existe algo que eu posso dizer é isso. Reflita para quem o seu coração está sendo aberto, reflita para quem você está abrindo seu coração, e se não é para Cristo, que a partir de agora que seja. Feche seu coração para as coisas do mundo e foque em abrir o seu coração para Cristo, que esse vício com certeza vai cair por terra. Que maravilha. Elifas, seu conselho para os nossos irmãos. É forte, você viu aí, já deu um conselho forte aí, esse menino tá bom. Então, irmãos e jovens, meu conselho para você é: sempre busque a presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, eu tenho certeza que o seu coração vai estar cheio da graça de Deus. Então a gente vai pensar duas vezes antes de cometer qualquer tipo que não agrade a Deus, qualquer pecado ou algo que não esteja, né, agradando ao Senhor. Quando a gente se volta para a presença do Senhor, a gente acaba se blindando dessas coisas. Então sempre vamos buscar mais de Deus para que Ele possa realmente nos fortalecer a cada dia mais. Gente, manutenção. É isso que a gente sempre diz, manutenção cristã. Tenha a sua vida devocional, de oração, de leitura da palavra. Não deixe que a web tome o seu tempo. Não deixe. É importante, é ferramenta boa? Mas se está tirando seu tempo de ler a Bíblia, se está tirando seu tempo de orar, ficar junto com Jesus um pouquinho, com a sua família, alguma coisa errada está acontecendo. E você tem que rever o seu conceito. Então, leve no seu coração este conselho que o irmão Paulo, o irmão Elifas, deu para você, jovem, querido irmão, que acabou de assistir esse vídeo do Papo Jovem. Gente, foi uma bênção. Obrigado mais uma vez por vocês terem participado. Eu Paulo, que agradeço. Foi bom demais. Elifas, estamos falando de novo. Foi bom demais ter esperado o Paulo. Paulo vai fazer mais uns próximos 5 vídeos com nós aqui. Amém. Nos próximos, em nome de Jesus. Gente, Papo Jovem, sempre 19h30, nas quintas-feiras. Dia também 19. Eu creio que os irmãos que estão nos assistindo vão ver que estivemos aí, porque já vai ter passado, tivemos aí um Papo Jovem ao vivo e foi bênção de Deus. Eu creio que Jesus vai abençoar a sua vida no dia 19, vai ficar gravado na TV AD Catalão e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Até o próximo Papo Jovem, em nome de Jesus, gente. Valeu, em nome de Jesus, até a próxima. Amém.